queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam aí com saúde, espero que todos estejam se cuidando, né? Nós estamos aí vivendo tempos difíceis e nossa vida não pode parar, né? Nós temos que continuar aí com nossas aulas, com nossos vídeos, tentando fazer o máximo aí para aprender a bendita da matemática, né? E por esse motivo eu vou hoje falar aqui com vocês a respeito do primeiro módulo aí da segunda apostila, segundo bimestre, que vai falar sobre geometria de posições e também sobre poliedros. Começando então, geometria de posições, né, que é basicamente aquele conteúdo que nós vimos lá no 8º ano, quando a gente falava sobre pontos, retas, planos, né? Nós podemos representar essas coisas, mas não definir por completo o que elas são. Por exemplo, o quadro representa um plano. Se você pega um mapa, uma rua bem retinha, ela representa uma reta. Um ponto de ônibus pode representar um ponto nesse contexto. Então, assim, essas coisas representam, mas não são, né? Uma reta, uma rua não é uma reta. Um quadro não é um plano. Eles representam essas coisas. Nós também podemos usar um programa no computador, o GeoGebra, por exemplo, faz isso muito bem, né? Um ponto, uma reta, um plano, né? E aí nós podemos ter uma representação, mas não física, uma representação virtual dessas coisas. E a partir dessas representações, nós temos aqui no livro, né, desde a primeira página, a página 2, um monte de resultados, começando por postulados. O que são esses postulados? São ideias assim que a gente tem a respeito do assunto, alguém te diz, você consegue aceitar isso como verdade, sem ter que provar isso. Por exemplo, o teorema de Pitágoras, você vê lá 3² mais 4² igual a 5². Você fala, mas funciona sempre? Aí tem que provar se funciona ou não. Aqui, postulado não é uma coisa que você... Não, funciona assim, tranquilo. Por exemplo, o primeiro postulado fala sobre as retas, né? Em uma reta e fora dela existem infinitos pontos. Acho que todo mundo consegue concordar com isso, né? Em cima de uma reta, já que a reta é infinita nas duas direções, então existem infinitos pontos em cima dela. Fora dela existe um infinito ainda maior de pontos, né? Dois pontos distintos determinam uma reta. Esse é o segundo postulado. Você pega aí dois pontos, existe uma única reta que passa pelos dois. Tem infinitas que passam por um ponto, mas dois determinam exatamente uma reta. Quando você começa a pensar nos planos, você tem aí o seguinte, que existem infinitos pontos no plano e fora dele também, né? Por exemplo, aqui no quadro a gente poderia representar uma infinita quantidade de pontos. Fora desse plano também existem infinitos pontos. Outra coisa, 3 pontos que não estão alinhados, ou seja, que não são colineares, eles vão determinar um único plano, certo? É por isso que se você pega uma cadeira com 3 pés, ela nunca vai mancar. Por quê? Porque esses 3 pontos, esses 3 pés, eles vão se apoiar em um único plano. Se você pega uma cadeira de 4 pés, ela pode ser que ela fique manca. Ela usa 3, uma hora ela está num plano, outra hora no outro plano. Pode ser, não quer dizer que obrigatoriamente ela vai ser. Na verdade, se a cadeira for boa, não vai ser, né? Mas ela pode estar oscilando entre 2 planos distintos. Por quê? Porque tem 4 pontos de apoio, né? Outro postulado é o seguinte: se 2 pontos de uma reta estão em um plano, então toda a reta está. Se tiver 2, se eu conseguir mostrar 2, não, esse aqui e esse aqui estão nesse plano. Então todos os outros pontos da reta estão também nesse plano. Não tem como a reta atravessar o plano e voltar para ter 2 e os outros não. Se ela voltar, ela não é mais reta, ela vira uma torta, né? E o 6º postulado, talvez o mais importante deles, diz o seguinte: se você tem uma reta e um ponto fora dela, então existe uma única outra reta que passa pelo ponto e é paralela com a reta que você tinha antes. Tem uma reta e um ponto fora dela, então existe uma única reta que é paralela com a reta inicial e passa nesse ponto fora dela. Esse é o
sexto postulado. Depois nós temos as posições entre retas, retas concorrentes que se cruzam, retas... deixa eu colar aqui, esqueci a ordem, até o livro de cabeça para baixo. Concorrentes perpendiculares, que são quando elas se cruzam, mas formam 90 graus, exatamente. Retas paralelas, que não se cruzam, né? Reversas, que são retas que estão em posições diferentes, não existe nenhum plano que contém as duas, né? Elas não são paralelas e também não se cruzam. Então elas são reversas. Nós temos também as retas coincidentes, que são duas retas que estão no mesmo lugar, como se fosse desenhada uma em cima da outra, então elas são coincidentes. Em relação a planos, um plano e uma reta, nós temos algumas possibilidades também. A reta pode pertencer ao plano, como eu já disse, se dois pontos pertencem ao plano, então a reta toda pertence ao plano. Ou ela pode atravessar o plano e ser concorrente dele, ou ela pode ser paralela com ele, né? Se ela não tem nenhum ponto em comum entre a reta e o plano, então ela é paralela ao plano. E também pode ser que a reta seja perpendicular. Ela atravessa o plano formando 90 graus em todas as direções ali em volta do ponto de interseção. Também nós podemos posicionar dois planos. Dois planos, eles podem ser perpendiculares. Podem ser perpendiculares, mas inicialmente eles podem ser concorrentes, quando eles atravessam, um atravessa o outro assim. Imagina que esse plano, essa reta aqui, esse plano é infinito, esse aqui também, e eles se encontram formando aqui uma reta de interseção. Dois planos, eles também podem ser paralelos, quando eles estão afastados um do outro e não tem nenhum ponto em comum. Eles estão sempre à mesma distância um do outro. Eles também podem ser perpendiculares, como eu ia dizendo no início. Eles são perpendiculares quando eles atravessam assim. Se você olhar assim de perfil, eles formariam 90 graus um com o outro, né? E eles também podem ser coincidentes, quando os dois são o mesmo, a mesma ideia de retas coincidentes. Um conceito também muito importante que nós temos nessa parte do capítulo é o conceito de projeção ortogonal. É como se você tivesse a seguinte situação. Imagina que você está em cima do Equador, numa planície bem planinha, né? Exatamente ao meio-dia, onde o sol está exatamente a pino. Então, se você coloca alguma maçã, por exemplo, assim, ela vai projetar uma sombra bem embaixo dela, né? Essa sombra dela vai ser a projeção ortogonal dela, formando 90 graus ali. Então, quando você pega um ponto fora do plano e o plano, o ponto e a sua projeção ortogonal vão formar uma reta, né? Dois pontos formam uma reta, lembra do postulado? Dois pontos determinam uma única reta. Você tem um ponto aqui fora do plano e a projeção dele no plano. Então, são dois pontos que determinam uma reta. Essa reta determinada, ela é perpendicular ao plano, certo? Se for a projeção, então ela vai ser perpendicular. Esse conceito também se aplica com retas. Você tem um ponto fora da reta, a projeção ortogonal do ponto na reta é um segmento que forma 90 graus com a reta também. E o último conceito, aliás, o penúltimo conceito dessa parte do livro é o conceito de distância. A distância é exatamente o tamanho desse segmento formado pelo ponto e a sua projeção, né? A distância do ponto e a reta é a distância entre o ponto e a projeção do ponto na reta. A distância entre o ponto e o plano é a distância entre o ponto e a projeção ortogonal dele no plano. E assim por diante. O último conceito que nós temos é o conceito de ângulo, né? Quando você tem aí uma reta concorrente a um plano, a reta concorrente ao plano, você pega um ponto da reta e projeta no plano, projeção ortogonal. Então, você tem o ponto de interseção da reta, você tem o ponto na reta e você tem qualquer ponto na reta e você tem a projeção ortogonal dele. Esses três pontos determinam um ângulo. 3 pontos, 1, 2, 3, você faz um V ali, forma um ângulo. Esse ângulo é o ângulo entre a reta e o plano. Ou se forem dois planos, mesma coisa, você pega um ponto de um plano, projeta no outro
e forma um V aí, né, com a projeção. Então, essas são as definições dessa parte do capítulo. A próxima parte vai falar sobre poliedros, né?